Que a paz seja com todos. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do ato no qual Teus olhos temíveis Tu descobrem, Tu veem, abençoe Teus filhos com saúde, doce e justiça, que Tua e toda glória para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerra, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que eu enunciei, prenúncio de meu retorno. Eu sou o Consolador enviado do Pai. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos engodólogos que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que eu amo. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isso não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não veem que eu sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificado. Não me é facultado abrir a cabeça do honesto com um serrote, introduzir um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te, sou ainda Cristo, Filho do Homem. Bem-aventurados os pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, rendem em glória ao vosso Pai que está nos céus. Não julgueis para não serdes julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará, busque e encontrareis, bata e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, que bate e abrir-se-á. Tarda jamais são as dádivas celestes, haverá renovação na face da mãe terra, que tenham todos a minha paz. Agora, aqui estou de novo, tentando fazer-me entender, fazer com que os seres humanos, que têm mais de 5, 7 neurônios funcionando, raciocinam e começam a entender. Sempre há quem diga, mas o índio fala sempre as mesmas coisas. Eu sou sempre o mesmo, eu não mudei, então eu tenho que falar as coisas que é para libertar a cabeça dos que são vítimas dos engodos dogmáticos. Então a primeira coisa que eu tenho que falar diretamente, sempre, é que ninguém pode ir de carne para o céu. Eu não fui e ninguém pode ir. Lá no espaço sideral, a temperatura confina 273 graus Celsius negativos e não tem ar para respirar. Portanto, se eu não fui para o céu de carne e osso, então haverei de compreender que eu estou aqui vos falando de novo, há mais de 4 décadas, para despertar vossas consciências, para que possais compreender que essas religiões que enganam, que praticam chantagem do dízimo, venda de falsos sacramentos,
Elas estão aqui tão somente para roubar, para saquear, para surrupiar os parcos recursos dos que ouvem, dos que os ouvem. Eles que se dizem pastor, se dizem padre. Eu disse há 2000 anos, ninguém chama pai sobre a terra, porque um só é o vosso pai, que está nos céus. Eu sabendo, meu pai já me mostrou naquela época que eles iam se dizer pai, padre, papa, tudo mentira. E se alguém tiver alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta, o momento oportuno é este. Ainda quero salientar que o primeiro falso profeta da era cristã, que se diz apóstolo, que nunca esteve comigo, Paulo, eu quero que saibam que ele confessa, está lá no livro dele, no primeiro Romanos 3, 7. versículo 7, em que ele confessa: se eu, com as minhas mentiras, palavra dele, se eu com as minhas mentiras enalteço a Deus, por que me julgais pecadores? Imagina, se ele confessa que ele é mentiroso, depois que ele confessou, está lá escrito, e alguém ainda segue ele, ainda acredita nele, ainda o qualifica de São Paulo, imagina, nunca esteve comigo, aproveitou justamente a minha crucificação, a minha ausência, e também no início, a ausência dos discípulos, que no início também um só ficou fiel a mim, o João, o restante todos também me traíram. Examine melhor as Escrituras. O João foi o único discípulo que ficou comigo até o fim. O restante se sentiram indignados quando eu fui crucificado. Se sentiram indignados que, olha onde é que se viu, se ele fosse o Filho de Deus, como é que Deus ia permitir que ele fosse crucificado? Olvidaram-se, eu avisei antes, na última ceia, que eu ia ser crucificado, que eu não ia beber mais do vinho, do fruto da videira com eles, a não ser novamente no reino do meu Pai. Tudo isso eu avisei antes, só que é claro que o impacto de ver manietado sem as vestes fez com que eles achassem que eles tinham se enganado. Algum problema aí? Tem qualquer problema? O senhor quer responder uma pergunta? Pode começar. Maurício WJ pergunta: por que morremos e sofremos, já que o Senhor levou nossos pecados na cruz? É o que dizem e o que pensam todos, sim. Acontece que a crucificação, para aqueles que ainda não entenderam, na crucificação, Deus permitiu que eu passasse pela crucificação para resgatar os pecados que cometeram até então. Porque todos que cometeram pecado até então, de uma certa forma, seguiram o exemplo do primogênito. Que eu que vos falo sobre o primogênito. E eu, lá atrás, bem no início, nos primórdios, também tive que comer manteiga e mel até aprender a separar o mal do bem, conforme está previsto também sobre a minha volta a 2000 anos. Mas depois, quando chegou a hora da crucificação, primeiro que Deus sabia que eu não ia morrer, mas que eu passei por esse processo para que começasse uma nova vida na terra, sabendo que eu ia voltar. Eu disse que ia voltar, eu disse que bem claro deixei que eu voltaria e que na hora ainda deixei bem claro para mostrar que eu ia voltar. De hora avante, desde agora não beberei mais do fruto da videira convosco, a não ser novamente no reino de meu Pai. Então agora aqui é o reino do Pai, que Ele mandou o estabelecer juridicamente, inclusive. Em 28 de fevereiro de 82 é que nasceu, é que ele instituiu o reino dele dentro da Catedral de Belém, lá que ele mandou praticar a liberdade,
depois foi formalizado em cartório em Curitiba, na capital do Paraná, e transferido para cá, que ele disse que eu só podia vir para Brasília, que aqui na ótica de quem quiser entender o Senhor, é Nova Jerusalém. Então só poderia vir aqui quando já estivesse reconhecido, pelo menos formalmente, quando as autoridades judiciárias reconhecessem meu nome, em Cristo, meu nome novo. Então, durante muito tempo, montaram aqui no Brasil um processo de falsidade ideológica contra mim, que se arrastaram uma década. Só no ano 2000, no dia 24 de outubro do ano 2000, as autoridades judiciárias expediram um venerando acórdão, onde está escrito que meu nome é Henri Cristo. Só então, até então, aí que o meu pai disse agora que eu podia então providenciar a transferência do reino dele para Brasília, porque até então fiquei em Curitiba durante 24 horas. E só no ano 2006 que eu voltei, eu vim para Brasília, onde organizei, por ordem dele, o reino dele. Que não é uma igreja, o reino de Deus. Não é uma igreja, é o reino de Deus, onde ninguém faz chantagem do dízimo. É crime, é pecado perante Deus chantagear o dízimo do salário do obreiro. Ninguém pode vender sacramentos aqui também. E ninguém pode pedir esmola também. Não pode pedir esmola porque meu pai não é mendigo. Não pode vender sacramento porque meu pai não é comerciante. E não pode chantagear o dízimo porque meu pai não é chantagista. Então, aí claro, daí perguntam do que vive o reino de Deus. O reino de Deus viceja sobre os auspícios da graça divina, vive da autenticidade, porque aqui é o reino de Deus. Os filhos de Deus sentem íntima vontade de participar do reino de Deus. E eles sentem essa necessidade de se tornar beneméritos. E eles participam mensalmente com a contribuição deles para o reino de Deus existir. Sem essa sacanagem toda de ficar, conte a bênção, irmão, fogueira santa, essas coisas todas que inventaram para chantagear o obreiro. Inclusive, há 2 mil anos ele disse que digno é o obreiro de seu salário. Portanto, ninguém pode chantagear o digno do salário do obreiro, porque o salário é dele. Ele trabalhou um mês inteiro, no fim do mês ele tem direito de usufruir do pouco que ele ganhou. Então, por isso que eu digo, eu insisto em dizer sempre de novo, é um pecado muito grave alguém chantagear o dízimo do operário. A pergunta que ele fez. Sim, depois da cruz, por que... Pois é, porque então que ele quis compreender por quê. Esqueci de dizer que agora quem pecou paga por conta própria. A crucificação foi uma espécie de um indulto para todos que pecaram. Depois, agora quem pecou depois disso, quem violou as leis sagradas, aí vai pagar por conta própria. Não haverá uma segunda crucificação, se querem saber. Se é isso que querem saber. Vamos lá, qual é a outra pergunta? Tiago Cristiano de Porto Velho, Rondônia, pergunta: Índia, após guerra nuclear, qual o destino dos escolhidos sobreviventes? Ou serão arrebatados antes? Interessante. É uma pergunta que eu tenho respondido duplamente. Primeiro, explicar que arrebatamento, não vai haver arrebatamento físico, que isso é uma mentira do Paulo, o primeiro falso profeta era cristão. Ele que disse, também ele confessou que ele é falso, está em Romanos 3, versículo 7. Então, claro que ele me confessou. Muito bem, então não vai haver arrebatamento. Então, depois da hecatombe nuclear, que é inevitável, os sobreviventes começarão uma nova vida, um novo tempo. Umas décadas depois, quase ninguém consegue nem imaginar como estava o planeta Terra com a explosão demográfica. Porque a explosão nuclear não vai ser uma bomba, vai ser simultaneamente todos os governantes que têm bomba, um vai acompanhar o que o outro fez. Muito difícil explicar isso, mas é o que vai acontecer. Quer dizer, não é difícil, basta saber que quando alguém... Por isso que estão assim, sempre num jogo de empurra. Os governantes estão se cuidando, usando o possível da diplomacia,
E todos eles sabem que a hora que alguém apertar o botão, simultaneamente, porque no tempo que soltaram bomba de Hiroshima e Nagasaki, só tinha lá. Mas depois dos anos passaram, cada governante foi se esforçando e conseguindo sua bomba. Então, quando explodiu, vai explodir tudo. Então, vai sobrar, quem quiser crer, não vejo com bons olhos, vai sobrar menos de 1 milhão de pessoas na Terra. E haverão muitos mutilados que suplicarão a morte, que esta, a princípio, não lhes ouvirá. Será muito terrível, mas os sobreviventes, que são também eleitos, né? Mas eles vão herdar uma situação bem difícil no início, caótica. Eu sei, é muito desagradável de falar isso, sei que é melhor não crer no que eu estou falando, é melhor, não vai acontecer, pronto. Tem muitos que preferem assim, mas infelizmente faz 50 anos, mais de 50 anos que eu venho anunciando isso. Desde 1969 que eu venho anunciando isso, enquanto que eu não sabia por quê, porque eu via e falava. E daí só depois, em 79, que eu jejuei em Santiago do Chile, que meu pai me revelou quem sou, e daí eu compreendi por que eu estava vendo essas coisas e por que eu falava essas coisas. É uma história muito comprida, muito longa. Se alguém quiser saber detalhes sobre a minha peregrinação, sobre os anos que se passaram, podem ler os livros Despertador Explosivo, volume 1 e 2, que são disponíveis gratuitamente no site henricristo.org.br ou henricristo.net, gratuitamente. Tranquilamente. Posso fazer mais uma pergunta? Pode fazer. User 28, 23, 17, um monte de número. Henri, pode detalhar melhor sobre a passagem dos cavalos do Apocalipse? Representa nações, quem? Os cavalos do Apocalipse, um representa paz, outro representa paz que vem depois, outro representa agitação, guerra. Cada cavalo significa uma coisa, mas detalhar minuciosamente o que lembrando, vou lembrar uma vez mais que a Bíblia é um livro de letras mortas, repleto de fábulas, lendas, parábolas, metáforas, até charadas. Só com a anuência do Altíssimo alguém pode compreender ela. Então não pode, tem muitas coisas que são simbólicas na Bíblia. Então os cavalos do Apocalipse também são simbólicos. Então não dá para especificar, explicitar. O que é? Walter Bernini está perguntando, o senhor vai voltar para Curitiba? Claro, eu sempre passo por Curitiba, mas a sede vai ser sempre aqui em Brasília. Mas eu vou voltar a Curitiba, sim, porque afinal de contas tem até pessoas que têm ligação comigo, filhos do coração, beneméritos, que moram lá, né? E sempre, quando possível, eu passo por Curitiba. Inclusive, um dia ainda vou falar em Curitiba para todos os curitibanos. Um dia ainda vou falar lá no Teatro Guaíra para todos me ouvir. Eu não sei ainda quando, mas isso vai acontecer. O Bruto Blessed disse assim: admiro muito sua sabedoria. Não. Chico Campandelo, de São Paulo, pergunta: Henri, por que Deus permite que a humanidade tenha governantes que mais parecem vindos do inferno? Nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus. Nada. Então, quando Ele permite que o governante, seja qual for ele, tem livre-arbítrio também. Né? É um ser humano. E quando Ele permite que o governante resolve fazer um desgoverno, por alguma razão, isso acontece. Deus não vai proibir, Ele quer só dizer que cada um, para conseguir ser o governante, só acontece quando Deus permite. Ninguém consegue sentar numa cadeira incandescente como essa de governante, senão com a anuência dele. Mas depois que está lá, se fizer coisas, digamos assim, ilícitas, então é por conta dele que vai depois ter que pagar as contas. Mesmo no governo que tem um mau governante, de novo, os que estiverem sob a proteção de Deus conseguirão administrar o tempo, mesmo durante um governo e governante
digamos que não seja ortodoxo. Sempre, aí está, é hora de explicar o que tem que fazer. Sempre deve invocar o Pai, se tu vês mal, seja no teu trabalho, seja na tua casa, na tua rua onde tu mora, qualquer coisa horrível que tu fez, que está te fazendo mal, entra no teu quarto, fecha a porta, como eu disse a Bernardo. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora teu Pai Celeste, em seguida vê o que se passa e te abençoe. Então tu vai lá no teu quarto, ora ao Pai, pede a Ele proteção. Aí está, tem aquele momento para cada indivíduo que só Deus pode controlar. Só Deus pode dar proteção, segurança. E às vezes alguém passa por provas para poder se lembrar de que está longe de seguir os ditames da lei de Deus. E daí pode, sim, é na dor que o espírito evolui. Quem é? Maurício pergunta, por que as pessoas matam tanto em seu nome? Seu nome é antigo. Em meu nome também, mais ainda em nome de Deus. Porque tem muita gente, muitos seres que se apropriam, usam o nome de Deus, inclusive, não só para matar, mas também para enriquecer. E de novo, Deus só é vítima dessas coisas negativas quem não tiver a proteção de Deus. Por isso que eu repito de novo, invoquem o Senhor, Ele é o único conforto, única garantia, única segurança na hora difícil. Entendeu? Só invoca Ele. Aí tudo, as coisas se clareiam. Nas horas mais difíceis, lembre-se dele. E o que é perigoso é que nas horas mais difíceis, as pessoas, alguns podem pensar, mas se Deus existisse, isso não me aconteceria. Não. Ele existe porque tu estás vivo. Deus vivifica cada célula do teu corpo, cada partícula do teu sangue. Estás vivo, Ele vê amar porque tu estás vivo. Mas só que tu não estás coadunado com Ele. Tu que me ouves, tens que pedir para o Pai proteção sempre de novo. Né? E falando ainda, falando só mais uma coisa em relação a Deus e a confiança e as religiões. Bom, se Deus é onipresente, onisciente, onipotente, como Ele é onipresente, eu tenho que reiterar uma vez mais, Ele vivifica cada célula do vosso corpo e cada partícula do vosso sangue. Então não podeis fugir dele nem na hora de cometer um delito. Nem quando tu vais no sanitário, Ele vai contigo, porque Ele está dentro do teu sangue. Eu sei de um caso de uma mulher, inclusive, que morreu sentada no sanitário. Daí Ele abandonou o sangue dela. Então veja bem, então, como Ele está contigo, está em ti, então tu não podes ser tão ingênuo de acreditar que alguém pode te religar com Ele. Quem pode te religar com Deus se Ele está em ti? Então aí a prova que a religião, quando é no embuste, é um equívoco. Religião vem do latim de religare. E como é que tu vais querer que alguém te religue com Ele se Ele está em ti? Então tudo isso que inventam em nome de religião é só para explorar, para dominar, para sugar as parcas da economia do obreiro. Então agora eu queria perguntar. O Júlio José está querendo saber se o senhor tem alguma previsão para os finais dos tempos. Como é que é? Se o senhor tem alguma previsão para os finais dos tempos. Uma pessoa perguntou isso? Júlio José. Ah, tá. O final dos tempos já está previsto. O final dos tempos que está previsto é quando esse tempo vai ficar para trás. Depois da eclosão nuclear, um novo tempo vem. Todos aqueles que agora estão aqui, inclusive tem muitos, para muitos é uma bênção. É uma bênção para a maioria o fim dos tempos. O fim desse tempo. Quem que está falando? O tempo
Não, Tá. tem coisas O engraçadas. tempo, sim. O tempo, ninguém é dono do tempo, ninguém pode controlar o tempo. Tem duas etapas na vida, vai ter agora. Essa, que é antes da hecatombe nuclear, antes da explosão nuclear, e outra, com a Terra vai ser renovada. Vai começar tudo de zero. Eu tenho visões que pessoas daqui umas 5, 10 décadas não conseguirão nem compreender quando elas vislumbram, através de fotos, esses prédios, essa enormidade de arranha-céus nas cidades que hoje, depois de tantos, vai dar um branco na visão, porque ele vai ser naqueles dias que estão para vir, quando uma pessoa encontra com outra, fica contente de tão poucos habitantes haverá na Terra. E todos quererão voltar arranjar na mãe Terra a sobrevivência. Muitas coisas vão voltar aos tempos primitivos. Muitas coisas vão sumir. Quem quiser entender, entende o que eu estou falando, porque eu sei que tem pessoas que pensam que não, que vai dar tudo certo. Quem não conhece a realidade, como é que está o mundo atual, pode ter fantasia, mas a realidade é cruel. Tem mais uma pergunta aqui, senhor. O Marcelo Palmeira quer saber qual o propósito hoje, qual o seu propósito hoje nessa geração? Meu propósito? Não é bem um propósito, é a minha missão, a razão da minha existência, o motivo pelo qual eu estou aqui na Terra. As mentes para a realidade que está por vir. Despertar a consciência dos habitantes da Terra que devem se livrar desse vício diretamente, portanto, a ter consciência dessa, porque a maioria dos habitantes da Terra estão hipnotizados, estão dopados com as fantasias, com os engodos dogmáticos, e eu tenho essa missão difícil de acordar eles, de despertar eles, que não tem que procurar Deus em lugar nenhum, e sim dentro deles mesmos. Imagina tu sair da tua casa, pegar até um ônibus, um avião, um trem, sei lá, ou qualquer, vai lá em tal lugar onde está Deus. Que isso? Ou então a Mãe de Deus. Tem muitas pessoas que vão em São Paulo procurar a Mãe de Deus. Vão procurar um lugar onde tem uma boneca que foi encontrada sem cabeça na água, que depois que juntaram a cabeça, passaram a dizer que ela é a Mãe de Deus. Imagina que desde quando que Deus pode ter mãe? Primeiro, se Ele é o único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, desde quando que Ele vai ter mãe? Então, imagine que mãe precária seria essa que estava sem cabeça, encontrar na água, por isso que deram o nome de Aparecida. Uma pergunta? Maurício WJ, como é sua conexão com o Pai? Porque a gente ora e não ouve Deus. O Senhor consegue ouvir o Pai? Boa pergunta. Eu vou, de novo, quero lembrar de novo do que falei há 2000 anos. Diz, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se faz e te abençoe. Então, a oração, conexão com Deus, para sentir Ele, tem que se isolar no quarto. Por que eles fecham? Isso lá em Mateus 6, versículo 6, eu falei há 2000 anos isso. Então, tens que ir lá invocar o Pai, só tu e Ele. Por que mandei fechar a porta já há 2000 anos? Porque até um cachorro poderia entrar e atrapalhar o teu colóquio com ele. Então, daí tu vai lá e invoca o Pai. Se na primeira vez tu não conseguiu sentir, invoca Ele de novo. Na terceira vez em diante vai sentir. Então eu vou ensinar de novo o novo Pai Nosso. Como é o nome dele mesmo? Maurício WJ. Pois é, eu vou ensinar o novo Pai Nosso, para aprender o novo Pai Nosso e fazer o teste hoje mesmo. Vai lá no quarto, ora o Pai, e daí ele vai sentir, presta bem então atenção como eu vou fazer a oração,
Aí vão sentir que tem um momento que tem que fazer assim com a mão e sentir a energia que vem do Pai. Vê? Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emana em ti. Aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Quando te diz, ilumina-me, abre as mãos e sentirás daí a energia, a conexão vinda do Pai. Então, e por que o novo Pai Nosso? Esse é o novo Pai Nosso, porque no Antigo dizia, venha a nós o vosso reino. E o reino de Deus já foi instituído na terra, a duras penas ainda, e será sob os auspícios da graça divina. Foi instituído dia 28 de fevereiro de 82. Então agora, esse é o novo reino de Deus que eu disse que eu iria para estabelecer. Então, e ainda também digo, no Antigo Pai Nosso, eu dizia, o Pai Nosso de cada dia, agora não precisa de pão nada, diz, graças te dou pelo manjar que emana em ti, agradece o manjar que aí não é só pão, porque eu mesmo disse que nem só de pão vive o homem depois. Agora tu te alimenta de tudo que vem da mãe terra, cenoura, beterraba, tudo, laranja, isso tudo faz parte do manjar que emana do Pai. Porque se Ele não abençoa a terra onde tu estás, as plantas não vicejam. E quando tem muito tempo de seca, morrem. Então, graças a Ele, agradeça a Ele a bênção para tu ter a tua comida cotidiana. Que era mais? Posso perguntar? Pode. Marlon Vieira pergunta o que o senhor pensa sobre a vida após a morte. Muito interessante sempre essa pergunta, que dá ocasião das pessoas que me escutam assimilar que primeiro, que eu disse já há 2000 anos, que a morte não existe. Se tu crês em mim, não morrerás. Por quê? Porque eu ensino a lei divina e te explico que a morte que existe é a morte da célula, do corpo, da carne. Tu vais desencarnar e não vais morrer. Como é o nome dele? Marlon. Marlon. Não vai morrer, meu filho. Ninguém vai morrer. Vão desencarnar, ou seja, sair da carne. O sangue vai coagular, o corpo vai enrijecer e daí tu sai do teu corpo. Então o que vai acontecer daí para frente depende de tua vida agora. Se tu cometesse muitos crimes, muitos pecados aqui, daí tu vai ficar aqui com um status de alma penada. Agora se tu tens um coração puro, não fizes mal a ninguém, daí tu pode voltar para o Pai. Entende? Tu que és espírito, não de carne e osso. Como eu disse, a carne vai para a mãe terra. Hoje em dia, às vezes nem vai direto para a mãe terra, eles cremam, né? Pode também cremar, até é mais prático, né? Mas de novo vai para a mãe terra. Né? Então, aí, o espírito, se tu, como eu disse, não cometesse pecados graves, tu pode ir para o Pai. E depois tu tens que voltar. Não penses que vais poder ficar lá. Nem tampouco se tu ficas aqui com uma alma penada, tu pode terminar de sofrer aqui e volta. Não. Depois tu tens que reencarnar, renascer, para viver um outro tempo, uma outra vida e para cumprir uma missão aqui na Terra. Agora, cada um tem a missão que é proposta pela divina providência, cosmológica, missão cosmológica. Tem uma mulher perguntando, a Maria, perguntando se o Senhor é Deus, por que não acaba com as guerras? Pois aí que está. Eu nunca, aí é que está um engano, que disseram, dizem, eu nunca disse que sou Deus. É bom explicar isso de novo. Nem a 2000 anos, nem agora. A maior prova que eu digo para aqueles que foram enganados, que acreditaram que eu era Deus, é que na última hora da crucificação, o que eu falei? Se eu fosse Deus, olha, eu falei, Pai, me abandonastes, em tuas mãos entrego o meu espírito. Eu falei, se eu fosse Deus, com quem eu falei? Eu nunca disse que eu era Deus. Eu disse porque eu sei que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Quem me vê, vê meu Pai. Porque eu estou vivo e falo assim também. Ninguém me perguntou se quem visse, tu ou tu. Qualquer um que está vivo, olhando, tem os olhos que são a janela do Espírito, dá para ver que ele está vivo por causa da presença de Deus. Que Deus é onisciente. Aí não é só o ser humano, não é só os homens, não, o ser humano. Todos os seres que se movem sobre a terra, só se movem
graças à energia que é o sopro divino. Todo, não? Isso não é só humano, só que o humano é o único que tem livre-arbítrio, o único que tem responsabilidade, que deve saber. O estado do humano já é uma situação bem diferente dos animais bestiais, que eles não têm livre-arbítrio, então eles funcionam de acordo com os impulsos, então eles não têm pecado. Agora o ser humano tem pecado. Se ele viola a lei, ele está pecando. Esse assunto é muito vasto. Um dia, aliás, eu deixei claro, quero deixar claro, que tem uma literatura, durante esses mais de 40 anos, eu deixei várias parábolas, tem uma ampla literatura para que possam obter gratuitamente o livro Despertador, volume 1 e volume 2. Despertador explosivo, porque ele é explosivo, porque explode as viseiras e os cadeados do raciocínio, os dogmas. Então, diga de novo. Está no site henricristo.org.br ou henricristo.net, gratuitamente. Não tem ninguém tem um volume para mostrar para eles agora, não. Mas sempre eles verem aí, sim, se tiver aqui. Lá tem aí, você mostra para eles. Vou colocar aqui na frente do que eu estou volume fazendo. É. Que é complicado assim, você está É, ligando tá com a todo câmera mundo. aí sozinho. Né? É. Esse aqui é o Despertador Explosivo volume 1 e o volume 2. Então, esses livros estão disponíveis gratuitamente, podem ler lá, download, que dizem o nome, isso para baixar, né? Despertador Explosivo. Ele tem toda a história da Revolução, tem até o fato libertário. Acho que todos que estão fazendo live podem colocar na frente dos seus respectivos aparelhos, porque não adianta estar focalizando em mim se eu não estou mostrando aqui. Estou mostrando aqui. Não É tem que nós sentido. estamos agora. É que eu não sabia que eu ia falar isso agora. Né? Só Deus que sabe tudo, né? Mas outra vez já é bom ter. Assim, Cada um tem que ter o seu Sim. para mostrar ali, porque assim... Claro, mas seria a ideia que cada um tenha, quando eu falar, mostrar, que deve, como são várias pessoas que estão com o celular aí, né? O senhor pode responder mais a pergunta? Posso, claro. Júlio Splinter, a reencarnação é real, mas isso é um mistério de Deus? Reencarnação, eu vou falar então de novo. Aqui na América Latina, não, aqui no Brasil, América Latina não, mas aqui no Brasil principalmente, a maioria dos que aqui vivem acreditam que reencarnação é coisa de espírita. Não tem nada a ver. A reencarnação é uma lei eterna que sempre existiu. Já vou explicar detalhes. Então, essa palavra que é moderna, tem 300 anos essa palavra, mas a pré-existência da alma, que é a reencarnação, ela pré-existiu, por isso que depois a pessoa volta a reencarnar. Reencarnação é retornar à carne. Tu desencarnasse, saísse da carne, né? E depois tu retorna a carne, reencarna, renascimento, né? Então, muito bem. Desde os primórdios sempre existiu. Se o Pai disse, e está na Bíblia escrito, tu és pó, do pó foste tomado, e ao pó retornarás. E como é que depois disto, que depois que o primogênito voltou a ser pó, retornou, e eu disse há 2000, quer ver uma das provas da reencarnação? Que eu disse há 2000 anos, que eu era mais antigo do que Abraão, que eu era o primogênito. E daí queriam me apedrejar. Nosso pai Abraão já é de idade, e onde é que se viu? Tu ainda tem 30 anos, vem dizer que é mais antigo que nosso pai. Queriam apedrejar, e eu estava explicando que eu era mais antigo, mas eu era mais antigo. Então a reencarnação, a pré-existência da alma, quer ver? Spinoza, não, como é o Sócrates. Sócrates foi assassinado oficialmente, condenado por assassinado, ensinando a pré-existência da alma. E a igreja do Constantino, o imperador Constantino, quem fundou a igreja romana, né? Então ele, na ocasião da fundação da igreja romana, tinha a reencarnação, a pré-existência da alma na doutrina. Só no século VI, Justiniano
porque obedecendo a esposa dele, que era uma ex-meretriz, ele decidiu suprimir da doutrina, reuniu lá uns bispos que ele conseguiu dominar e fez uma nova lei, suprimindo, quem quiser vai estudar a história e ver que eu estou falando, é história. Suprimiu da doutrina a lei da reencarnação, ou seja, a pré-existência da alma. Porque aquela mulher dele, que era uma ex-prostituta, ela casou com ele, usou a sagacidade feminina, beleza, e seduziu ele, e casou. Aí depois as ex-colegas dela, quem vai estudar a história, começavam a se vangloriar, dizendo, olha, a nossa colega está lá agora é imperatriz. Daí ela, para se livrar das ex-colegas, pegou e pediu que ele mandasse matá-las. Aí quando ela desencarnou as ex-colegas, quem quiser vai estudar história, estou dizendo. Então, as vozes que vinham ao palácio eram mais contundentes ainda. Diziam, assassina, assassina, terás que morrer 500 vezes. Aludindo à lei do talião, que é uma vida por uma vida. Então, por conta disso tudo, que depois ninguém mais aceitou falar de da pré-existência da alma. Repito, reencarnação tem uns 300 anos. A pré-existência da alma sempre existiu. Há 2000 anos, trouxeram, os discípulos vieram diante de mim e perguntaram, mas não está escrito que antes do Messias tinha que vir o Elias? Eu lhes respondendo disse, se vós quereis dar crédito, João Batista era o Elias que vós esperais. Ele veio e fizeram o que fizeram com ele. Ou seja, deixei claro que João Batista era o Elias reencarnado, renascido. Daí isso entra em colisão, em confronto com a fantasia que colocaram na Bíblia que o Elias subiu num carro de fogo. Olha como o ser humano gosta de delirar, né? Imagina, o Elias subiu num carro de fogo. Primeiro que um carro de fogo, se tivesse um carro de fogo, já queimava ele. Olha quanta fantasia, por isso que eu sempre digo de novo, reitero sempre. A Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. Só com a anuência do artismo, com a inspiração dele, pedindo ao Pai, podereis compreender o significado das Sagradas Escrituras. Tens que pedir a Ele, se quiseres compreender. Lá tem coisas que não são verdade, eu posso citar algumas agora. Por exemplo, lá está escrito que Deus se arrependera de criar o homem. Que Deus é esse que se arrepende do que faz? Então isso já é uma mentira, um erro de escrita, sei lá. E também está escrito que Deus inspirou Ló para praticar sexo com a filha, para praticar incesto. E Josué matou... Josué, está lá escrito que Josué recebeu ordem de matar mulheres e crianças, toda uma nação num território. Isso, aí está. Por isso que é melhor não levar ao pé da letra a Bíblia. Eu já vi muitos casos de pessoas que cometeram crimes por conta da Bíblia. Então, tá, é bom que meditem, orem ao Senhor sempre. Quero dar mais um conselho uma vez de novo. Quem quiser ter paz com o Senhor, ter paz, ter inspiração, invoca Ele no quarto, a porta fechada, como já ensinei há 2000 anos, Ele vê o que se passa e vos abençoará. Creiam, é só invocar o Pai, só tu e Ele, no quarto, com a porta fechada. Depois pode ser tua esposa, tua mulher, ou teu marido, sei lá, mas na hora que tu vai invocar o Pai, esteja sozinha ou sozinha, né? Porque queria... Emanuele pergunta, qual o maior pecado do mundo? O maior pecado do mundo? O maior pecado do mundo é esse que comete em nome de Deus. Se dizer servo de Deus sem ser. Chantagear o dízimo do salário do pobre operário em nome de Deus. Esse maior pecado é dizer que é servo de Deus sem ser. Esse é o maior pecado. Por causa desse pecado, já nos idos séculos, queimaram pessoas na fogueira da Inquisição, tudo querendo se alvorar em representante de Deus. Que Deus, em verdade eu vos digo, Ele não precisa de ninguém.
Deus é onipresente, Ele pode fazer qualquer pessoa, qualquer analfabeto, se tornar um orador. Para Ele tudo é possível. Então, portanto, não existe maior pecado. Maior pecado não. Senão esse, o maior pecado é este. De usar o nome de Deus. Quantas pessoas matam, roubam em nome de Deus? Que crueldade que há no coração de um homem quando ele fica pegando o dízimo do salário do operário que trabalhou de sol a sol para lustrar o sapato dele com um dinheiro desse. Até para lustrar o sapato. Né? Estou já falando de uma forma metafórica. Laís Mendes pergunta: o INRI segue alguma religião? O que ele pensa sobre as religiões? Primeiro, já acabei de falar, mas não custa falar de novo. Primeiro que eu não sigo nem digo para ninguém seguir religião. Como eu falei anteriormente, falo de novo, porque ela não estava ouvindo. Religai, religião vem do latim, quer dizer religai. Então, se Deus é onipresente, onisciente, onipotente, e como onipresente ele vivifica cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue, tu não pode fugir dele nem na hora de cometer um pecado. Então não precisa de nenhum malandro, nenhum espertalhão para te religar com ele. É até um atropelo etimológico dizer que alguém é religioso. Não pode. Se Deus é onipresente, veja bem se isso não é um absurdo. Só quem tem menos de 7 neurônios é que vai continuar acreditando em religião depois do que eu estou falando. Porque então não compreendeu. Senão, por que religião? Por que seguir um pastor? Imagina só, hoje em dia a coisa está escancarada, né? Notícias aí na televisão de pastor que foi desmascarado em público, suas opções sexuais, um monte de coisa está acontecendo aí que eu vejo nas redes sociais que me mostram. Com roupa íntima, né? Exposto na rua. Coisa bem louca está acontecendo aí. E em nome de Jesus, quantos crimes já cometeram? Quanta chantagem. Por isso que meu pai mandou um nome novo, INRI, porque Jesus é um nome muito babujado. Eu vi há uns anos atrás, nos carros, esse nome poderoso. E tem até uma piara do nome de Jesus. De um cachorro com o nome de Jesus. Vai. Marília quer saber o que o INRI vai fazer quando o anticristo aparecer. Já apareceu. Todos os que são contra mim são anticristo. Porque eu sou Cristo. Para o titular mesmo, se reveza. Cada um que estiver liderando uma legião de galera, e chama o gado de galera, tá? E chama de galera, estão falando de gado. Né? Quando chamam de galera, já sabe, tá? Então dizendo que é gado. Né? Então, aqueles que dominam uma galera dessa em nome de Jesus, né? já são tudo isso, entende? Como é que era a pergunta mesmo? O que o INRI vai fazer quando o anticristo chegar. Então aí o anticristo não é um só, entende? Todos os líderes de seitas, dessas arapucas, são anticristo. Entorpecem a cabeça dos coitados, dos ouvintes, transformando-os em evangélicos, para enriquecer as coisas de Deus. Você já pensou, se eles parassem para raciocinar? Quando um dono de cabresto desse, um dono de religião tem um avião dele, um jato dele, e vai e vem, e eles aí estão na pobreza, lutando, trabalhando de sol só para ganhar um salário e dar 10% do vagabundo. Pense bem, isso é um absurdo. Inclusive nas leis, se for considerar as leis de Deus, as leis terrestres, o artigo 171 do Código Penal Brasileiro diz que é crime de estelionato oferir lucros, induzindo alguém ao erro para oferir lucros. Mas por quê? O barco anda. Né? Vou agora pedir ao pai. Fazer mais uma pergunta, posso? Não responder. Só um comentário aqui. Edi Wagner Barbosa diz: estamos assistindo da cidade de Rolândia, interior de Goiás. Que bom, interior de Goiás, tá? O Bruno Blessed, qual evangelho é mais fiel à sua história? A esse que falou de Rolândia, quero que você depois o pai bênção, se estiver lá, participe da bênção. Tá. Qual evangelho é mais fiel à sua história? Para ser bem franco, bem sincero,
nenhum evangelho é fiel à realidade. Porque o evangelho foi escrito, tem fragmentos. Foi escrito muito tempo depois da crucificação. Eu vou citar um exemplo aqui, para quem fez essa pergunta, de como tem mentira cabeluda no evangelho. Mentiras absurdas, porque foi escrito muito tempo depois da minha crucificação. Junto com essas mentiras absurdas, para eu deixar claro, vou provar agora, você vai lembrar daquele assunto do peixe na boca, né? Tá, eu vou dizer primeiro que tem aqueles que dizem, acreditam que eu andei sobre as águas. Mentira cabeluda. Mas eu vou dar uma prova no Evangelho que apresenta todos esses outros mentiras. E que eu também fiz vinho. Eu não fui em festa. Gente, como é que pode? Eu vou numa festa e a minha mãe, né? Olha só, Maria, minha mãe, né? Me mandou fazer vinho. A água vira vinho. Vê se não é mentira muito cabeluda, meu Deus. Mas o João não estava mais próximo do Senhor? Hã? O João não estava mais próximo do Senhor? O João foi o único que ficou fiel. Não era mais, então o evangelho dele não estava mais... Sim, é o mais próximo, sim. Mas aí é que está. Mas mesmo assim, depois que ele desencarnou, é que foi escrito. Né? Mas vamos lá, agora, deixa só. Essas duas coisas eu mostrei. Agora eu vou mostrar na Bíblia, porque quem tiver em casa na Bíblia, quiser olhar depois de terminar a minha aparição aqui, vai lá ver onde está escrito, que escreveram depois, como se alguém escreveu lá no Evangelho, que eu estava, olha que é o Evangelho. Mateus 17, versículo 27. Isso, Mateus 17, versículo 27, escreveram que eu estava com Pedro na orla marítima, né, e vieram tributaristas cobrar imposto de mim. E eu disse para o Pedro, vai ali, joga o teu anzol na água aí, e o primeiro peixe que vier, tira da boca dele o dinheiro para pagar o meu e o teu imposto. Mas imagine só, quer dizer que, olha a mentira que eu ia mandar, o primeiro peixe que vem ali, tu pega, abre a boca dele, tira o dinheiro para pagar o meu. Primeiro que ninguém viria pedir imposto de mim, que eu era nômade. Eu nem tinha onde dormir. Ó, já está uma prova da mentira. E o Pedro também, pois ele deixou de ser pescador. Então veja uma coisa, que mentira, essa é uma mentira tão cabeluda que qualquer um que tem mais de 7 neurônios funcionando, agora, depois que eu expliquei, vai entender. E erros de tradução, né, senhor, no Tem decorrer... muitos erros de tradução também, tem muita coisa. Então, e para aqueles que falam, já que eu falei da Bíblia, quero lembrar de novo, que o primeiro falso profeta da era cristã, que ele confessou que era falso, Paulo, para aqueles que são adoradores de Paulo, de que é São Paulo, ele confessou em Romanos 3, versículo 7, se com as minhas mentiras eu enalteço a Deus, porque me acusar de pecador. Olha só, quer dizer que Deus precisa que ele minta, para enaltecer Deus. E no Apocalipse 22, versículo 15, está escrito que ficaram de fora do reino de Deus os idólatras, os feiticeiros e todos os que amam e praticam a mentira. Então, quer dizer, quem segue o Paulo fica fora. Porque para seguir o Paulo tem que ser mentiroso como ele. Ou pelo menos gostar dele que é mentiroso. Mas não está lá na Bíblia. Pense, eu não sei que esses pastores, sem vergonha, se pudessem, eles arrancavam da Bíblia essa página. Mas está lá, qualquer um vê. Porque eles ficam pendurados nos testículos de Paulo. Então, se eles pudessem... Sim, é o que sobra para eles. Se eles pudessem, eles tiravam essa página da Bíblia, tá? Bom, O que o senhor acha da maçonaria? Só mais essa pergunta Tá. que um rapaz está fazendo várias vezes. Rômulo Costa. A maçonaria, como a Rosa Cruz, são instituições esotéricas, né? São associações que buscam se coadunar com as leis cósmicas. Não posso dizer, não posso, porque eu tenho amigo maçom e já fui até hóspede de maçom. Mas só que é uma associação, um clube, é como se fosse um clube. Né? Então eu não posso assim, como é que eu te diria? Não posso dizer, porque eu não vejo a maçonaria como religião. Né?
Se eu visse ela como religião, já diria que é um clube, como se fosse um clube, uma associação, que se reúnem e buscam se coadunar com a lei. São livros pensadores, né? E são livros pensadores. O senhor até foi, mamãe. Sim, eu tenho, inclusive quando eu vim de Curitiba para cá, quando eu me despedi de Curitiba, eu fui convidado pelo venerável da maçonaria de lá, fizeram uma reunião, fiquei falando umas 2 horas para eles e pedi ao Pai uma bênção e vim embora, lá no Grande Oriente. O Grande Oriente é o nome da maçonaria de Curitiba, onde eu estive, eu e meus discípulos, na hora antes de vir para Brasília. Agora eu vou pedir ao Pai a bênção, quem quiser, quem estiver precisando de bênção. Na hora da bênção, põe a mão assim, quem quiser participar, ninguém é obrigado, mas quiser, olhos bem abertos, para que vejam eu falando da parte do Pai a bênção. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua e toda glória para todo sempre, ó Pai, que eu passe com todos meus filhos. Até breve.